Queridos, vamos abrir um texto que está lá em Mateus capítulo 14, no verso 22, que diz o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus fala para os discípulos: olha, entrem no barco, eu vou ficar aqui. Pergunta: Jesus estava ou não no barco? Não. Ele falou: vão indo, que eu vou ficar aqui despedindo as multidões. Jesus não está no barco. Próximo. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Ele ficou sozinho, e a galera no barco. Entretanto, o barco que estavam os discípulos, mas Jesus não estava, já estava longe, a muitos estádios, estava muito longe, muitas quadras da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, de madrugada, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. Então Jesus não estava no barco, Jesus subiu a orar, a galera estava no meio da tempestade. Aí no meio da tempestade, Jesus, primeiro que em calmaria já é complicado. Na calmaria, Jesus andar nas águas já seria uma coisa tensa, mas o problema é que ele esperou chegar a tempestade para caminhar sobre as águas. Então o negócio estava doido, ele falou: agora é o momento de caminhar, né? A gente na chuva não quer andar, ele andou no mar e na tempestade. Então é uma coisa diferente. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram: ah! Foi assim, pastor? É mais ou menos assim. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E ele disse: vem. Olha que interessante aqui, gente. Olha que interessante. Pode deixar o texto na tela. Isso aqui é... Você percebe que Jesus chega na nossa vida e instaura em mim e em você a opção de viver seguro aos nossos próprios olhos ou depender dele. Então, eu fico imaginando um barco, gente, açoitado pelas ondas, né? E você segurando ele, ele vai de um lado para o outro, tá aquela coisa doida e não para, e o cara segurando, porque aquilo é que dava segurança para ele. Eu acho engraçado até no avião, quando dá uma turbulência, tu se segura assim, como se resolvesse alguma coisa, mas a gente quer ter o controle, entendeu? E tá lá, e de repente Jesus chega e fala: vem, do tipo, para de querer você controlar as coisas, deixa eu controlar para você. Hoje é uma mensagem do céu aqui hoje. Deus está tirando algumas pessoas do barco aí, falando: vem que eu quero te dar segurança. Vem que eu quero te dar o conforto. Vem que eu quero segurar a tua mão. Vem que é eu que quero trazer paz e não o barco. Então, ele fala: vem. E ele, no meio daquela tempestade, aquela coisa toda, desceu do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Ou seja, ele abandonou o controle, porque a segurança dele. Sempre que Jesus chegar na sua vida, ele quer saber o que é mais seguro: as suas finanças, a sua base familiar, o que você tem em mãos, ou um comando dele. Sempre que Jesus chegar na sua vida, Davi, Bruna, você vai ter que decidir: é mais seguro aqui ou é mais seguro obedecê-lo? É mais seguro as minhas reservas? É mais seguro a minha lógica? É mais seguro as minhas amizades? Ou o que ele tem para mim? Então esse é o primeiro passo que a gente tem que tomar quando Jesus chega na nossa vida. Agora olha que interessante. Reparando, porém, na força do vento, ele estava lá controlando, teve que largar e parar de controlar. Mas de repente, mesmo debaixo de um comando com Jesus, é o que eu falava com o Lipão agora há pouco, às vezes você pode estar dentro da igreja, nas coisas de Deus, sem Deus. E aí, ele está caminhando sobre as águas, ele começa a querer controlar de novo, debaixo de uma ordem, do tipo: que loucura, olha o vento, olha o mar, olha a tempestade. Ele já quer raciocinar como ele vai fazer para se salvar.
Ele quer raciocinar, como é que eu vou me manter de pé aqui? Só que o que ele não pode esquecer é que quem tirou ele do barco e está fazendo ele andar sobre as águas é quem chamou ele. Mas é normal, mesmo vivendo um milagre, porque se você for parar para analisar a sua vida, é um milagre, você ainda quer controlar, em vez de deixar nas mãos de Jesus, em vez de obedecer uma ordem que ele te deu. Então, reparando porém na força do vento, o vento mudaria o vento forte ou o vento fraco, ele está caminhando sobre as águas. Não importa como está o vento, importa é o comando. Então, reparando porém na força do vento, teve medo e começando a submergir, gritou, salva-me, salva-me, estava descendo. Porque você perde a provisão e o milagre do Senhor, querido, quando você tenta controlar situações, em vez de entregar-se a um comando de Jesus. E a vida é sempre assim, eu não quero entregar, e Jesus está falando, vem, me dá, me entrega, deixa, confia na minha segurança, confia no que eu vou fazer na tua vida. Mas a gente tem a drástica dificuldade de entender que a vida mais segura da fé é quando nós entregamos o nosso coração 100% a Jesus. Então, salva-me, salva-me. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, está tentando controlar tudo? Veja, querido, sempre que Deus falar algo com você, Ele vai te dar uma direção. Nem sempre Ele dá um mapa. Para Abraão ele fala, sai da tua terra e da tua parentela, mas ele não deu mapa para Abraão. É porque isso é vida de fé. Você obedece e depois você vê o que acontece. Eu obedeço e depois eu vejo o que acontece. Porque esta é a vida de fé. Fé é uma expectativa do que eu espero. Às vezes a gente quer mudar o jogo, pastor Itamar. Às vezes a gente quer que Deus tenha fé em nós. Mas é o contrário. Não é Deus que vai fazer. Não. É você dar o passo que Ele mandou e Ele vai fazer. Pedro, vem. E aí, já congelou o chão? Não congelei o chão. Dá o passo que eu congelo para você passar aqui. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o... Quando é que o vento parou? Quando Jesus subiu no barco. Quem sabe tem pessoas aqui debaixo de tempestade, e esse texto fica uma lição. Sempre em tempestades e coisas difíceis da vida, Jesus chega. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele chega no momento difícil. E ele está lá para acalmar o barco. Só que ele dá um comando. Ele diz, vem. E a gente não quer largar. E mesmo quando larga, já no mês seguinte já pensa, olha o vento, eu não vou fazer de novo, eu não vou continuar dando passo de fé dessa forma, eu não vou continuar me entregando, porque olha o vento, olha o que está aparecendo. Só que você esqueceu quem mandou você largar, você esqueceu quem mandou você ir. O incrível de tudo, querido, é que toda vez que você se move debaixo de fé e aparentemente está correndo risco, quando na verdade a vida de fé é a vida mais segura que existe, mas quando você está aparentemente correndo risco, mesmo que você afunde, se você deu o passo que ninguém deu, Ele pega a tua mão e a tempestade só acaba quando vocês dois entram dentro do barco e Ele entra junto com você. Não, se é para aplaudir para Jesus, dá para ser bem melhor. Então hoje, existem alguns comandos que Deus te deu e você sai do barco. Permaneça no comando que Deus te deu. Porque olhando as coisas, às vezes vai dar vontade de não ser mais fiel, vai dar vontade de não ser mais generoso, vai dar vontade de abandonar tudo, mas permaneça no comando. Mas eu vim dizer algo também. Mesmo que você tenha falhado e prestado atenção nas circunstâncias, o mesmo Deus que te fez andar sobre as águas também te tira delas. Jesus só voltou para o barco porque um dia Pedro saiu dele sob um comando de Cristo. Toda semente que você faz, todo ato que você faz, te dá legalidade de trazer o mestre do vento para dentro do teu barco. Hoje, em nome de Cristo Jesus, eu acredito que é um dia de um passo, é um dia de fé, mas é um dia desse Jesus entrar dentro do teu barco e acalmar as águas e cessar o vento. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Eu quero orar com você.
Levante sua mão. Coloca na sua mão a sua vida aí. Pai, essa palavra nos dá uma legalidade. Tem muitas pessoas aqui sendo chicoteadas pelo vento, balançadas de um lado para o outro. Seja no emocional, seja no financeiro, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Nós cumpriremos a sua ordem. Colocaremos nosso coração como entrega viva em teu altar. E nós desde já sabemos que o Senhor vai subir nesse barco junto com a gente. Essa tempestade vai acalmar. Nós sabemos que o Senhor nunca deixa na mão um filho teu, que se prontifica a dar passos de fé. Hoje é o dia, Deus, que nós vamos viver as promessas do Senhor. Nós vamos sim andar sobre as águas. Nós vamos sim passar pelas tempestades. E nós sabemos que há uma mão amiga, a mão do nosso Jesus, que nos leva de volta para o barco. Mas agora o barco, Pai, não tem só a segurança que eu acho que tem. Agora Ele está no barco comigo. Ele está no barco comigo, Pai. Hoje nós declaramos calmaria, declaramos vida sobre cada história aqui representada em nome de Jesus. Relativo à sua vida financeira, queridos, há comandos de Deus. A Bíblia diz: vem para fora do barco. No quê? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então há um comando de você sair do barco e parar de querer controlar tudo. Separe 10% daquilo que não é teu e devolva no altar. Há um comando de quem sabe Deus dizendo: olha, eu quero que você me oferte isso, eu quero que você se mova em fé nisso. Há um comando, mas eu sei que a gente tenta segurar, a gente tenta reter, a gente vai, será? E Jesus está dizendo: vem, porque você não vai afundar. Normalmente, Davi, a nossa entrega e dificuldade de dar passos de fé é porque a gente tem medo do futuro. A gente olha muito para o vento, olha muito para a tempestade, mas Jesus está dizendo: eu estou contigo, foi eu que mandei você andar, portanto eu não vou deixar você submergir. O grande questionamento hoje é que se o Espírito Santo bateu na porta do seu coração e solicitou uma atitude, uma entrega tua, não deixe para depois, faça e o faça imediatamente. Neste momento você vai ter o privilégio de separar o teu dízimo, a tua oferta, largar um pouco o teu controle e sair do barco, Aqui está um povo que não vai viver pelos seus próprios cálculos. Você vai viver da mão e da provisão do céu na tua história e na tua vida, amém? Com alegria no seu coração, ao som dessa canção, você pode participar com o seu dízimo, sua oferta. Há um envelope na sua cadeira, nele tem o QR Code, né? E você sinta-se à vontade de estar na casa do seu Pai, amém? 3, 2. Glória a Deus, querido e querida. Muito feliz por cada pessoa que está aqui nos assistindo. Para nós é motivo de honra, graça e amor ter cada um de vocês conosco aqui. Deixa eu dizer algo que para mim é inevitável não falar isso numa live como essa, porque veja, a gente assiste TV constantemente, né? E a gente vê filmes, histórias, a gente ri, a gente se emociona, às vezes entra até num suspense que a gente fica: será que ele vai se salvar? Será que ele vai viver? Só que no fim, a gente pensa o seguinte: isso aí não é real. Essa história aí é uma história que alguém filmou, gravou. Isso tudo aí é uma encenação, isso não é verdade. E querido, para um culto como esse, que você está ouvindo aqui, para que ele não seja uma encenação na sua vida, você tem que participar dele. Então, no nome de Cristo Jesus, a mesma unção, a mesma glória e o poder que está neste lugar, para invadir a sua casa, participe do culto por completo. Nós estamos no momento de colocar lenha no altar, esperando o sacrifício do céu descer com fogo. Então, saia da posição de mero espectador, telespectador, e entre na posição de adorador. Toda adoração exige de mim, de você, uma entrega e um sacrifício. Quando Abraão sobe com Isaac no Monte Moriá, Isaac, filho do pai da fé, ele fala algo interessante. Ele fala: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo já o fogo, eu estou vendo tudo, só que cadê o sacrifício? Nós, quando instruídos por homens de fé,
temos a certeza que não se apresenta diante de Deus sem um sacrifício e uma entrega. Então, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe, honre essa semente que sai da tua mão. Em nome de Cristo Jesus, você não tem noção das florestas que você vai plantar hoje, através de uma semente. É por isso que eu declaro paz, alegria, prosperidade e abundância para você e tua casa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe.